Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estudando o livro de Ibade, livro do Ibade, da página 127 à página de número 134. Página 127 à página 134, hoje capítulo 3, as controvérsias ariana e o concílio de Nicéia. Conta-se que certa feita, um jovem cristão chegou diante do seu pastor e perguntou: "Ô pastor, Jesus é o mesmo eterno como o Pai ou será que ele foi criado em algum momento?" E essa pergunta pareceu simples, mas no século IV acabou incendiando toda a igreja. Havia um camarada chamado Ário, que era presbítero da igreja de Alexandria, que acabou dando uma resposta convincente, porém equivocada, uma resposta errada. Ário afirmava que houve um tempo em que o Filho não existia. E essa ideia acabou a espalhar por todo o Império Romano e quase dividiu a fé cristã em dois. Foi tão grave que o imperador Constantino, naqueles dias, precisou reunir centenas de bispos, para ser mais criterioso, 300 bispos, em um concílio para resolver a questão. E o resultado desse encontro mudou a história da teologia, dando origem ao que nós estaremos estudando hoje de forma introdutória, o Credo de Nicéia, que hoje professamos. Citação patrística, uma citação patrística e a indicação de dois livros. Ela diz: "Aquele que se fez homem é o mesmo que criou o homem, e sendo o Verbo eterno do Pai, somente ele poderia restaurar o que havia sido perdido." Dois livros, uma história do pensamento cristão, Dr. Justo Gonzalez, historiador, e Alistair McGrath, teologia sistemática, histórica e filosófica, uma introdução à teologia. Vale muito a pena os irmãos terem esses livros na sua biblioteca. O Edito de Milão, as suas consequências, o crescimento da igreja, muitos se converteram, impacto direto na política do império. O que foi esse bendito Edito de Milão? Antes de 313, os crentes eram perseguidos pelo Império Romano e muitas vezes eram mortos em arenas, eram queimados, eram privados dos seus direitos. E o imperador Constantino, após vencer a batalha do Ponte Milvia em 312 d.C., ele acaba atribuindo a sua vitória ao Deus dos crentes. E em 313, juntamente com Licínio, promulgou o Edito de Milão. Em Roma, no dia 28 de outubro de 312, a história vai dizer que duas forças acabam se enfrentando na entrada da cidade, e Constantino contra Maxênio. E a batalha acaba terminando com a queda de Maxênio. E uma vitória decisiva para Constantino. As fontes antigas cristãs, por exemplo, Eusébio de Cesareia, que tem um livro pela CPAD muito bom, e Lactâncio, acaba nos relatando que nas vésperas ou durante o evento, Constantino teve uma visão. E a visão de Constantino é que era um sinal do céu, e naquele sinal havia uma cruz, e ouviu uma voz que dizia uma promessa: "Com este sinal vencerás." Constantino ficou abismado, assustado, mas ordenou que o sinal fosse colocado, pintado no escudo de todos os soldados. E após a vitória, passou a atribuí-la à intervenção do Deus dos crentes, a Jesus Cristo de Nazaré. A história diz que esse episódio não foi apenas a conversão instantânea de uma alma que era Constantino, mas acabou marcando politicamente a sua aproximação ao cristianismo e abriu caminho para o Edito de Milão em 313, que legalizou a fé, que colocou fim às perseguições oficiais, e aconteceu um ponto de virada histórico que transformou a relação entre a igreja e o Império Romano. Esse edito legalizou o Edito de Milão de 313. Ele legalizou o cristianismo como religião oficial do Império. O edito garantiu a liberdade do povo de Deus. O edito garantiu a liberdade ao culto, e todas as propriedades que foram confiscadas foram devolvidas.
foi uma vitória ao povo de Deus. As consequências do edito: o crescimento da igreja, muitos se converteram. Mas será que foi por conveniência social ou foi por convicção? A fé cristã começou a passar a ter um impacto direto na política do império. O que muda em uma fé quando ela deixa de ser perseguida e passa a ser aceita pela sociedade? Quando a fé deixa de ser perseguida e é aceita, ela cresce em alcance e influência, mas também ela enfrenta o risco da acomodação. A fé ela enfrenta o risco do sincretismo religioso, que é a mistura de adoração de vários deuses, e também ela acaba perdendo o vigor doutrinário. Então, por um lado, o crescimento rápido da igreja, o excesso de pessoas que se converteram, às vezes por conveniência social ou por convicção, foi muito bom. Por outro lado, a igreja ficou diante do risco da acomodação, do sincretismo religioso e da perda do vigor doutrinário. Ário e sua doutrina. Quem foi Ário? Presbítero de Alexandria no início do século IV. E o que ele ensinava para nós? Ário ensinava aos da sua igreja que Jesus era a mais elevada das criaturas de Deus, mas não era eterno como seu Pai. Houve um tempo em que o Filho não existia e essa era uma das frases favoritas de Ário. Ou seja, Ário negava plenamente a divindade de Jesus. E o que muda em uma fé quando ela deixa de ser perseguida e passa a ser aceita? Falamos sobre isso. Quando a fé deixa de ser perseguida, é aceita socialmente, ela cresce em alcance e influência, mas também enfrenta o risco de acomodação, sincretismo e perda do vigor doutrinário. Onde o nosso irmão Ário errou? Ele reduziu Jesus a um ser intermediário entre Deus e os homens, mas as Escrituras afirmam claramente a eternidade e divindade de Jesus Cristo. João, capítulo 1, versículo 1, Colossenses, capítulo 1, do versículo 16 ao versículo de número 17, Hebreus, capítulo 1, 3. Será que Ário errou tentando acertar? Sim, por incrível que pareça. Ário queria proteger a transcendência do Deus Pai e queria evitar que as pessoas pensassem que havia dois deuses. Ele queria evitar o que chamamos de politeísmo, mas ao tentar resolver o mistério da Trindade pela lógica humana, o nosso amigo Ário acabou distorcendo a verdade revelada. Lição para nós que aprendemos com o erro de Ário. Muitas vezes, ao tentar simplificar os mistérios divinos, corremos o risco de reduzir Deus ao nosso raciocínio limitado. Até onde vai o limite entre buscar entender e simplesmente crer no mistério de Deus? O Concílio de Nicéia, 325 depois de Cristo, convocado por Constantino para resolver a crise que estava dividindo a igreja, reuniu cerca de 300 bispos de todo o império. O debate central daquele concílio era: Jesus Cristo é da mesma essência que o Pai ou apenas semelhante ao Pai? E sabe qual foi o resultado? Lembra do presbítero de Alexandria, chamado por nome de Ário? Ário foi condenado como herege. O credo de Niceno afirmou que Jesus Cristo é Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial, da mesma essência, ou seja, eterno, onisciente, onipotente, onipresente, como o seu Pai. Esse credo foi a primeira formulação oficial da doutrina da Trindade na Igreja de Jesus Cristo. E o resultado? Falamos aqui: Ário condenado como herege. Esse credo foi a primeira formulação. Qual foi a importância do credo?
Ele preservou a fé cristã apostólica, garantindo que Jesus não fosse visto apenas como criatura, mas como Deus eterno e nosso. Por que é tão importante crer que Jesus é verdadeiramente Deus e não apenas uma criatura? Primeiro, só um Deus eterno poderia vencer o pecado e a morte. Tem que fazer uma correção ali que tem o Deus minúsculo. Segundo, se fosse apenas criatura, sua obra na cruz não teria poder suficiente para nos salvar do inferno. Mas sendo Deus, outro erro novamente, sua salvação foi perfeita e eterna. Exegese de textos que refutam o arianismo. Exegese de textos que refutam o arianismo. João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse no princípio você encontra lá em Gênesis também, né? Bereshit bara Elohim, o mesmo termo usado em Gênesis. João mostra que o Verbo já existia antes de toda a criação. Ele estava com Deus e indica o relacionamento íntimo não a uma criatura separada, mas coexistindo com o seu Pai. Era Deus, o Logos, o Machia. A ordem grega coloca Theos, que é Deus, antes do Verbo, enfatizando a natureza divina do Verbo. E qual foi o erro ariano? Ario dizia que houve um tempo que o Filho não existia. Falamos sobre isso. Houve um tempo em que o Filho não existia, mas João afirma que desde o princípio o Verbo já existia, e o Verbo que é eterno estava. Colossenses, no capítulo 1, do versículo 16 ao versículo de número 17. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados ou potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Nele foram criadas todas as coisas. Cristo não pode ser uma criatura, porque todas as coisas foram criadas sem exceção. Foram feitas por meio dele, sejam tronos, soberanias, principados, até as potências espirituais estão debaixo da sua autoridade criadora. Ele é, antes de todas as coisas, a pré-existência absoluta. Nele tudo subsiste. Cristo não só criou, mas sustenta continuamente o universo. Onde Ario errou, ele negou a eternidade de Jesus. E ele contradisse esse texto, pois ele é sustentador de tudo. Hebreus, agora chegando em Hebreus, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo de número 8. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, a majestade de Deus. Mas acerca do Filho, o Pai diz: o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Resplendor da glória. Observe que no texto Jesus não é reflexo como a lua, que reflete a luz do sol, mas Jesus ele é o brilho essencial da glória do Pai. Observe a expressão exata que o termo usa para o cunho de moeda. Jesus é a impressão perfeita do Deus eterno. Irmãos, isso aqui nós estamos fazendo uma exegese básica do texto. Dá para aprofundar mais, mas como é introdutória, vamos ficando por aqui e os irmãos aprofundam mais em casa, utilizando livros e bíblias de estudo para uma melhor compreensão do texto.
sustentando todas as coisas. Isso reforça Colossenses, no capítulo 1, versículo 17. Ele é quem mantém a ordem do cosmos, do mundo no qual você vive. O Pai chama o Filho de Deus, olha o versículo 8. E olhe que isso não é um título figurado, mas é um reconhecimento da eternidade e da realeza do Filho. E onde Ariel errou? Se até o Pai chama o Filho de Deus e de Deus eterno, negar isso, meus irmãos, é negar a revelação do próprio Deus. Será que Deus errou? E o arianismo moderno? Vocês conhecem o arianismo moderno? Será que vocês conhecem esse símbolo jw.org, o arianismo moderno? O que eles ensinam semelhante a Ariel? Depois de condenado no concílio de Nicéia, o arianismo não desapareceu totalmente não, meus irmãos. O arianismo ele acabou se espalhando entre alguns povos germânicos, os ortogodos, os vândalos, e ao longo da história sempre reapareceu em grupos que negam a plena divindade de Jesus. E hoje a sua versão mais conhecida em todo o mundo são as Testemunhas de Jeová, fundada pelo homem chamado Charles Tazel Russell nos Estados Unidos. E o que ele ensina a semelhança com Ariel? Jesus não é Deus eterno, mas a primeira criatura criada por Deus. Segundo, eles identificam Jesus como Miguel Arcanjo. Em terceiro lugar, eles rejeitam a Trindade. Em quarto lugar, eles ensinam que o Espírito Santo não é uma pessoa, mas apenas a força ativa de E onde eles erram? Em primeiro lugar, eles ignoram a clara revelação bíblica da eternidade e divindade de Jesus. Lembra que a gente leu os textos? O verbo era Deus e esse verbo estava com Deus. Colossenses 1, do 16 ao 17. Nele foram criadas todas as coisas. Hebreus 1, versículo 3 e 8. O Filho é chamado de Deus pelo próprio Pai. E ao negar isso, ao negar a divindade de Jesus, você nega também a suficiência da sua obra na cruz. Afinal, se Jesus não é Deus, não poderia salvar plenamente. E como se defender daqueles que aos domingos de manhã passa na sua casa e com certeza você não recebe porque você vai estar na escola bíblica dominical? Em primeiro lugar, conhecimento bíblico, mostrar textos claros sobre a divindade de Jesus e a personalidade do Espírito Santo. Observe que trabalhamos apenas 3 textos e o Novo Testamento e o Velho Testamento está repleto. O Velho indica o Novo Testamento e o Novo Testamento estão cheios desses textos que comprovam que Jesus é Deus. Em segundo lugar, conhecimento histórico, que é isso que você está fazendo agora, estudando sobre os editos, sobre os concílios e os credos. Entender que essa heresia já foi combatida, essa heresia já foi refutada pela igreja desde o século IV. Uma apologética com amor, isso, com amor, em vez de apenas atacar. É importante apresentar a verdade com paciência, lembrando que muitos são sinceros, mas foram enganados. E a reflexão que a gente tem sobre isso é: se alguém negar que Jesus é Deus, o que acontece com o sentido da cruz na salvação? Esvazia o sentido da cruz, meus irmãos, pois apenas Deus eterno poderia oferecer um sacrifício perfeito e suficiente para redimir a humanidade. Somente Jesus Cristo de Nazaré poderia fazer isso, o Filho de Deus. A síntese teológica.
O arianismo moderno, como as testemunhas de Jeová, erra porque não faz a exegese fiel desses textos. Eles interpretam João capítulo 1, versículo 1 como o verbo era um Deus, mas isso é gramaticalmente incorreto. Terceiro lugar, em Colossenses no capítulo 1, eles acrescentam na tradução a palavra outras coisas. Por meio dele foram criadas todas as outras coisas. Nós vamos falar sobre isso, tentando reduzir Jesus à criatura, mas essa palavra não existe no grego, essa palavra não está nos originais. Em Hebreus, no capítulo 1, eles ignoram que o próprio Pai chamou Jesus de filho. E aí sabe qual que é a lição prática que a gente aprende? Que quando um grupo nega a divindade de Jesus, ele precisa fazer o quê? O que os testemunhas de Jeová fizeram: adulterar, alterar o texto, distorcer a Bíblia, para que o seu argumento tenha sustento no seu ensino. E qual é o nosso papel? O nosso papel é dominar o texto, é apresentar a verdade sem medo, mas lembre-se, com humildade e amor. Lembre-se, você não é fariseu abençoado. Então, trate com sabedoria as pessoas. Não queira ganhar na força. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Textos bíblicos de apoio: Colossenses, no capítulo 2, versículo 9, diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E um trecho do Credo de Niceno diz que creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai antes de todos os séculos, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas. Concílio de Nicéia, 325 depois de Cristo.